importante o dado macroeconômico, é importante o dado setorial e é importante o dado epidemiológico no caso da CBDL, da ABIS, das entidades relacionadas ao setor da saúde, para dar um conjunto muito menos baseado no feeling, mas mais baseado na informação. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos o grande prazer de receber aqui Patrícia Marrone. Economista de mão cheia, ela tem acompanhado a movimentação do mercado de dispositivos médicos com um especial olhar para o diagnóstico há muito tempo. Ela nos ajudou a construir grandes obras como Saúde 4.0, Livro Branco do Diagnóstico Laboratorial e, mais recentemente, uma grande avaliação e atualização sobre o que se faz em termos de combate à resistência antimicrobiana aqui no Brasil. Patrícia, além de ser grande economista, é uma pessoa que ama o setor de saúde e tem se dedicado a estudar, inclusive com uma tese de doutorado fenomenal, sobre critérios multifatoriais para tomada de decisão. Vale a pena ouvir essa entrevista até o final e acompanhar o seu brilhante trabalho. Obrigado e até a próxima. Obrigado, então, ao Carlos Eduardo Gouveia, nosso presidente executivo da CBDL. Hoje, como o Carlos já anunciou, nós temos a honra de receber a Patrícia Marrone, sócia-diretora da Web Setorial Consultoria Econômica. Ela é bacharel e mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, USP, e doutorada em Ciências pela Escola Politécnica da USP. Seja muito bem-vinda, Patrícia, para que a gente possa conhecer um pouco mais da sua vida, carreira, que a gente sabe que é brilhante. Parabéns. Agradeço pelo convite, a você, a CBDL e ao Carlos Eduardo. Muito bem. Patrícia, a gente começa aqui pedindo para que os convidados se apresentem, em especial, contem um pouco da biografia. Então, queremos conhecer sua história de vida. Eu sou filha de médico, meu pai era psiquiatra, e minha mãe é muito ligada na política, ela fundou o Voto Consciente, então eu tenho um lado da medicina e um lado vamos dizer, do ativismo, né? E que hoje é aquela ficha limpa, ficha pública. Minha mãe é muito ativa, ela tem 88 anos, é viva, meu pai já é falecido. Meu pai tinha um hospital psiquiátrico, e era uma pessoa que entendia muito da área farmacêutica na parte de medicação para psicotrópicos, né? Ele tinha um grupo de estudos às terças-feiras no hospital para fazer, vamos dizer, a desintoxicação da cocaína e compensar os medicamentos com um farmacêutico que era muito famoso na época, depois escreveu livros, acho que chamava-se Carlinhos, se não me engano, não tenho certeza. E aí depois meu pai faleceu e eu já tinha feito economia na USP, mas a minha área sempre de interesse foi a microeconomia e não tanto a macroeconomia, que é a parte de análise de setores. E prestei mestrado, eu trabalhei um tempo em banco e depois prestei mestrado na USP, entrei, só tinha 25 vagas na Ampec na época, por ano. E eu passei nesse exame, fiz o mestrado, e durante o mestrado um amigo meu, que era diretor da ABIMAC, me chamou para fazer um estudo para eles, na época para Doroteia Werneck, né, daqueles estudos setoriais, planos setoriais integrados, que era para máquina-ferramenta. Esse meu amigo era meu vizinho, o irmão da minha melhor amiga, e eles tinham uma indústria muito grande de máquinas-ferramentas, chamava-se Sul Mecânica, nem existe mais. E aí eles pediram que como ele sabia que eu tinha feito mestrado com um foco mais em microeconomia, em análise de setor, eles pediram que eu ajudasse a escrever para a BIMAC um plano setorial integrado voltado para a indústria de máquinas-ferramentas. E aí eu fui forçada a abrir uma empresa, porque eles não tinham como me remunerar, eu não queria ser funcionária da BIMAC, e eu abri uma empresa de consultoria, tem até hoje esse CNPJ, que hoje se chama Indusforum, tem já desde 88, então são quase, muitos anos já.
e quase 40 anos, né, que temos esse CNPJ. E aí, depois disso, eu fui contratada várias vezes pela Abimac, depois mesmo da entrega da da do trabalho, né, e fazia algumas consultorias internas para a Abimac. O presidente na época era Delben Leite, Luiz Carlos Delben Leite, com quem eu me relaciono muito bem até hoje. Ele é meu amigo de WhatsApp, nós falamos sobre política, é um querido. E nós desenvolvemos também vários estudos para a Abimac, uma política industrial para o setor de máquinas e equipamentos na época. E depois eu fui contratada para ajudar a aprimorar o departamento de economia da entidade. E aí, com isso, eu comecei a montar departamentos de economia de várias entidades. Eu já tinha uma pessoa jurídica, aí o Roberto Macedo entrou, assim, eu trabalhei um tempo para fundos de pensão, eu dei um intervalo nessa parte de trabalhar para sindicatos patronais e trabalhei para desenvolvimento de fundos de pensão privados. E quando eu voltei, entrou o Roberto Macedo e nós abrimos uma outra CNPJ, que é a Web Setorial. Então eu tenho duas empresas, a Indusforum e a Web Setorial. A Indusforum eu foco mais em relatórios e a Web Setorial eu foco mais, vamos dizer, na parte dos boletins econômicos, né? E aí a Web Setorial já tem quase 25 anos. Então são duas empresas assim sobre as quais eu me alimento também, eu gosto muito disso. Eu acho que a gente tem que ajudar vamos dizer, pelo menos eu me proponho a ajudar o empresário na tomada de decisão setorial, quer dizer, como é que ele entender um pouco melhor o ambiente dele. Não chamo isso de planejamento estratégico porque é uma coisa contínua, você tem uma mudança constante na macroeconomia, nas condições, nos preços, e eu acho, pelo menos eu pretendo ajudar os setores onde eu atuo se situarem e irem definindo a cada trimestre as melhores opções para eles, vamos dizer, tanto a direção da entidade como os associados a optarem pelas melhores decisões. No doutorado, eu fiz justamente isso, eu aprimorei essa parte da questão da tomada de decisão com modelos matemáticos de decisão, que é uma coisa chamada MANCA, é uma coisa muito moderna, eu posso falar mais um pouquinho lá para frente, para não me estender tanto nessa fala. Perfeito, muito bem. Bom, vamos nos aprofundar bastante, né? E depois trazer também essa situação do Mancha. Mas essa é a Patrícia das 8 às 18, né? E a Patrícia, né, do tempo livre, como é que ela é? Eu sou casada, o meu marido é suíço, e eu tenho vamos dizer, duas nacionalidades, né? Eu já sou casada há muitos anos, mais de 20, e eu tenho, vamos dizer, uma nacionalidade suíça e uma nacionalidade brasileira. Mas, assim, nunca pretendi morar na Suíça, nem trabalhar na Suíça, porque eu gosto desse trabalho que eu desenvolvo aqui, que eu acho que o campo é mais fértil aqui no Brasil. E também tem essa questão da língua, né, da questão de escrever, né, assim, a minha atividade requer a escrita e tudo. E nós, vamos dizer, no tempo livre, é uma vida de paulista, né? Restaurante, Shopping. casa, é uma coisa meio tranquila. Eu gosto muito de praia, quando dá para ir para praia, mas tem que ter golfe, porque meu marido não gosta muito de praia sem alguma atividade de esporte. Então, a gente tenta contemporizar aí as vontades de todos. E a minha mãe é viva, eu vou às vezes, ela mora no Guarujá, então eu às vezes vou lá dar um apoio, todo dia eu ligo para ela. E está de boa saúde, graças a Deus. Tenho 2 irmãs e vários sobrinhos, não tenho filhos. Perfeito, muito bom. Obrigado por trazer todo esse perfil pessoal e profissional para a gente. Nós conhecemos um pouquinho melhor a Patrícia. Patrícia, em relação ao que você trouxe também, qual é o olhar da macro e qual é o olhar da microeconomia? Até onde vai uma, até onde vai a outra? A macro, ela restringe algumas ações da micro. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de juros muito alta, eu não posso pegar empréstimo no micro,
né? Quer dizer, eu pelo menos eu posso, mas o empréstimo que eu vou tomar é mais caro. Então, até por isso que os boletins da web setorial que nós desenvolvemos para as entidades, para a BIS, para a CBDL agora, para a BIAD, para algumas entidades da área gráfica que nós desenvolvemos por muito tempo, nós sempre damos um panorama do que acontece na macroeconomia, para que haja assim, um pano de fundo para eles saberem até onde eles podem atuar. Então, se por exemplo, hoje eu tenho uma circunstância de limitação de renda ou de emprego, de autoendividamento, né? Hoje o Brasil está com 80 milhões de pessoas endividadas. Então, o mercado de consumo ele fica mais, vamos dizer, restrito. Então, talvez seja o caso dos empresários daquele setor olharem mais para as exportações. Então, a macro, ela sempre é um limitante ou até uma oportunidade, ela pode ser até vista como uma, vamos dizer, mas é importante que o empresário tenha essa noção. Só de ler o jornal, eu acho que, de alguma maneira, aquele empresário, o valor, o Estado, ele capta um pouco dessas circunstâncias. Mas nós tentamos sempre trazer uma espécie de um apanhado geral, focando naquilo que interessa para aquele setor, pelo menos. Então, e resumir, porque nem sempre as pessoas têm tempo. O empresário no Brasil, ele é o financeiro, ele é a não ser nas grandes multinacionais, né, mas o empresário de média empresa ou o dirigente de uma entidade, ele atua tem vários, é o chinês com vários pratinhos, então não tem tempo de olhar profundamente algum tema. Então nós tentamos, vamos dizer, mergulhar ali naquelas questões que vão afetar de alguma maneira aquele universo, né, setorial, industrial. Perfeito. Quer dizer, eu tive a honra de biografar muitos empresários que no passado se pautavam pelo feeling, né? O mercado fala, não compra. Ele comprava, de repente a economia aquecia e ele estava super estocado e conseguia vender. Hoje o feeling já não é tão importante assim, Patrícia. Hoje o feeling é o amadorismo, né? Eu acho que tudo bem, todo mundo tem uma intuição, tem o lado empresarial, empreendedor, que vai muito pelo feeling. A pessoa muito medrosa, ela não se mexe, né? Mas eu acho que tem que ter algum tipo de suporte, vamos dizer assim, seja da entidade ou nas grandes empresas, tipo uma Votorantim, talvez tenham economistas contratados internamente para fazer esses planejamentos e tal, mas as entidades, o que nós tentamos fazer é fazer uma espécie de um apanhado geral que sirva para as empresas de porte médio, as grandes também, né? Mas também atendas de porte médio que queiram ter algum tipo de, vamos dizer, informação que não seja só fundamentada no feeling, né? Que seja também fundamentada em números, em dados, em análises. Os nossos boletins, na parte final, nós sempre trazemos um clipping sobre os grandes temas que afetam o setor do mercado. Então, nesse sentido, por exemplo, o meu setor cresceu tanto, mas lá atrás eu entendo por que esse setor cresceu e até ajuda, às vezes, um empresário ou a tomar uma decisão ou até responder um jornalista. Diz, olha, isso aqui aconteceu, ele vai qualificar aquele dado quantitativo em alguma informação que nós disponibilizamos na parte de mercado. Por exemplo, a questão epidemiológica na saúde, ela define muitas, vamos dizer, muitas variáveis na parte de venda de produto para a saúde. Então, eu tenho uma Covid, eu vou vender mais os produtos relacionados à Covid. Eu tenho uma epidemia vamos dizer, de dengue, eu vou vender medicamentos e reagentes e produtos relacionados àquela epidemia. Então, é importante o dado macroeconômico, é importante o dado setorial e é importante o dado epidemiológico no caso da CBDL, da ABIS, das entidades relacionadas ao setor da saúde, para dar um conjunto
muito menos baseado no feeling, mas mais baseado na informação. Isso, perfeito. Essa é a realidade, né? Sem dúvida alguma. E para a gente conhecer até um pouco mais a web setorial, eu vi, são várias, né, linhas, áreas de serviços oferecidos, dados e boletins econômicos periódicos, terceirização de departamento de economia, estudos de estratégias setoriais, enfim. Conta um pouquinho mais para nós sobre os serviços, né, da web setorial. Nós sempre fazemos um trabalho assim de construção. Então eu tento não vender um trabalho muito complexo logo de cara, porque é importante a gente criar metodologia para entender aquele setor, começar a fazer os recortes corretos com os dados básicos do setor, para depois ir criando estudos com maior complexidade, vamos dizer assim. Então é uma coisa tijolo a tijolo. Primeiro tem que ter a fundação, né? Fundamentar em bons dados, que se você tiver dado ruim, vai sair análises ruins. Então a gente começa sempre com dados que nós temos certeza que eles retratam aquela realidade, aquele recorte. Aí depois daquilo nós tentamos às vezes ou fazemos alguns estudos com apanhados de dados anuais ou trimestrais, que são esses boletins que nós gostamos, porque a gente vai conhecendo a diretoria da entidade, vai conhecendo a realidade e as dificuldades e os desafios, né, do setor. A partir dali, a gente tem trabalhado bastante com anuários. Para a Braille, nós estamos indo para o 10º ano de anuários. E também nós fazemos position papers e policy papers, que são esses livros brancos, né, como nós fizemos para a CBDL. Position paper é um documento de posicionamento. Então, o que é isso? É assim, a entidade tem um problema, uma aflição. Agora, por exemplo, a questão da RAM, ou um problema ligado a um imposto, ICMS, por exemplo, com a ABIS, a Resolução 01 de 99. Então, nós vamos estudar aquele problema e vamos construir um documento que vai, vamos dizer, fundamentar os argumentos que aquela entidade quer debater com os entes públicos ou privados, os stakeholders que a gente chama, né? Então, nós construímos aquela coisa que a gente chama de lobby técnico. O que é o lobby técnico? É o lobby, hoje em dia chama-se RELGOV, né? Relação com o governo, relacionamento governamental, mas fundamentado em dados e fundamentado em análises e boas justificativas, para ajudar a entidade a chegar naquele... Primeiro, ela alinha toda a diretoria, todos vão falar a mesma coisa que está escrita naquele documento, não é que cada um vai sair falando uma coisa. Então, já ajuda no sentido do alinhamento interno. E depois que ajuda também no relacionamento com o público externo e com a mídia, porque também quando você tem vamos dizer, um acerto de pensamento e de narrativas, você tem uma unidade de discurso com o público externo, que é o que a gente ajuda com os documentos de política e os documentos como chama? Position papers, de posicionamento, né? Agora mesmo foi lançado semana passada pelo Carlos Gouveia, esse sobre resistência antimicrobiana, né? Que esse documento bem recente. Demoram 6 meses para construir um documento desse. Mas aí nós estudamos tudo o que o mundo está fazendo, a OMS, o que o Brasil está fazendo e as lacunas das políticas brasileiras para a RAM, e como a CBDL, que ela é um ator importante, ela que vai diagnosticar aquela doença, a resistência antimicrobiana nos hospitais, né, ou nas UTIs, e como que ela pode colaborar para mitigar esse problema. E aí nós definimos acho que 11 ações, mais ou menos, para a CBDL. Então você já tem um diagnóstico internacional, nacional, e de como a entidade e os dirigentes dessa entidade vão se
vamos dizer, posicionar e aonde eles vão se encaixar nas comunidades científicas, nas comunidades internacionais e nacionais, para ajudar não só a entidade a se envolver nesse problema, como também o país, já que o país também carece de políticas, vamos dizer, de políticas nacionais, né? Hoje em dia a gente tem políticas de governo, mas não tem políticas de Estado, né, de longo prazo. Então eu acho que as entidades de classe, elas podem muito bem começar a assumir esse papel, já que o país tem dificuldade de acertamento, né, de ideias, porque nós temos assim, formas de pensar muito diferentes dentro do país. Então acho que as entidades preferencialmente deveriam assumir esse papel. Perfeito. É formas de pensar e necessidades também distintas, né? Sem dúvida alguma. E Patrícia, dentro de tudo que você trouxe, né? Em especial nesse alinhamento, né, das entidades com órgãos governamentais. Estamos vivendo um ano político, mas sem entrar na política em si. Mas, por exemplo, esses órgãos governamentais, se o governo perde uma eleição, ganha outro, ou vice-versa, né? Enfim, se há uma troca de comando no país. Em nível da saúde pública, ela também sofre mudanças ou os técnicos se mantêm nesses órgãos e a política, né, desenvolvimentista permanece? Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão do aparelhamento da máquina pública, principalmente a federal, que eu acho que assim, o câncer no país é esse, não é tanto a alternância de poder, mas é o aparelhamento, porque quando você tem uma situação de aparelhamento interno, tem vários órgãos hoje, IBGE, por exemplo, é o caso, por exemplo, você substituir técnicos por o que aconteceu nesses últimos 3 anos, você substituir técnicos por pessoas que são alinhadas a um pensamento, na área da educação isso acontece muito. Então, quando vier o próximo, vamos dizer, ele vai dar algumas diretrizes e a equipe interna não vai querer acatar aquilo, então você fica com dificuldade de implementar políticas. E eu convivi muito, assim, eu fiz um trabalho social muito longo, por 5 anos em escolas públicas, eu vi, assim, como é isso aqui em São Paulo, é uma coisa bárbara. Então, existem boicotes internos, então isso aí, não tem país que ande para frente, que evolua internamente nas áreas, na educação, na saúde, vamos dizer, em todas as áreas, se tiver, assim, você cria um queijo suíço, né? Todo cheio de buracos internos, com pessoas que não estão ali para o futuro, olhando o futuro, elas estão ali com um juízo de valor e quem vier, eu vou atrapalhar. Então, eu acho isso assim é um problema, assim, devia ser. O nosso judiciário é isso também, quer dizer, você tem decisões sendo tomadas, eu não estou falando de política, eu estou falando vamos dizer, de tomada de decisão. Então eu tomo uma decisão, mas como é que eu vou fazer a decisão ser implementada? Ela precisa que a minha equipe ela esteja alinhada comigo ou ela pelo menos me obedeça. E eu não posso ter gente boicotando a minha diretriz, a minha orientação. Senão eu não consigo, eu vou chegar em 4 anos e eu não vou fazer nada. Então, o problema não é tanto a alternância de poder, no meu entender. O problema é a questão do aparelhamento. Perfeito, bem explicado. Deu para entender bem a síntese do que você transmitiu. Lá atrás também você havia dito que depois você retomaria, né, o tema sobre mancha. Então eu gostaria que você pudesse discorrer sobre o tema. Então, o MANCA é Multi-Actor, Multi-Criteria Decision Models, né? Que são modelos de multi-ator, de decisão multicritério. Então, são modelos matemáticos que eu vou mapear os stakeholders, os atores, os grupos de atores. Então, na minha tese de doutorado foi sobre a seleção dos principais antibióticos que o Brasil deveria fabricar. Então, eu tenho um leque lá da AWARE, de 65 antibióticos que ela recomenda como sendo os principais antibióticos que todos os países devem ter.
Então, logo depois da pandemia, a gente viu um problema de escassez e um problema de disputa pelo mesmo produto. No mundo inteiro não tinha oferta para atender a todos os produtos simultaneamente, né? Então, num caso de uma pandemia ou num caso de um problema sério vamos dizer, de resistência antimicrobiana, que é uma coisa que já tem sido falada na literatura, nos fóruns internacionais, o país tem que ter algum tipo de autonomia em antibiótico e em reagente. Ela tem que fabricar aqueles, por exemplo, que se começar um processo, os essenciais, né? Aqueles que tragam uma coisa chamada spin-off, que assim, eu tenho a capacidade de fazer um produto, mas a pesquisa e desenvolvimento nesse produto, ela vai me dar capacidade técnica para eu desenvolver mais 10 produtos parecidos com esse. Então, isso também gera indústria, isso gera potencial de desenvolvimento tecnológico e industrial naquele país. Então, o MANCA, ele ajuda a priorizar, e aí nós fizemos o quê? Nós mapeamos os stakeholders ligados ao consumo de antibióticos, o médico, o paciente, a indústria, os planos de saúde, o agente pagador governo, e aí nós identificamos os critérios de seleção de um antibiótico pela literatura. Nós analisamos vários, acho que mais de 1.000 artigos técnicos, aí fomos fazendo uma revisão sistemática e mapeamos os critérios de decisão. E aí nós demos números para esses critérios, quantificamos mais e menos e jogamos nesse modelo, e ele trouxe resultado dos 5 principais antibióticos que o Brasil poderia potencialmente desenvolver desde o IFA, quer dizer, o T-3 ou 4, ou seja, desde do solvente, todos os componentes para chegar no antibiótico. Excelente. Até foi o artigo que deu origem a parte de um capítulo da minha tese, ele foi citado na União Europeia, no Parlamento Europeu, como sendo um dos 4 principais artigos para escolha de IFA no mundo. Bom, parabéns, Patrícia, excelente, excelente. Olha, Patrícia, quero te parabenizar pela sua trajetória, né? Principalmente pela forma, né, assim, empolgada como você fala da tua profissão, da tua vida, carreira, e em especial dessas iniciativas, né? Em prol da população, e pedir para você uma mensagem final, dizendo que o nosso programa está aberto à tua disposição para trazer novidades da tua vida, da tua carreira e também da Web Setorial. Deixa uma mensagem para a gente, então. Olha, a minha mensagem maior é assim, sobre gratidão, porque eu acho que assim, as pessoas que vão ao longo da trajetória da gente, vão acreditando no trabalho da gente, elas vão nos deixando fazer trabalhos melhores, né? Então, a minha gratidão é sempre pelo Aldo, aquele meu amigo que me levou para o Sindimac, depois o Luiz Carlos Delben Leite, o Roberto Macedo, que já, vamos dizer, já está numa fase mais de aposentadoria, vamos dizer assim, já não está mais tanto na ativa, o Carlos Gouveia. Então, são as pessoas, os dirigentes de entidades, são aquelas pessoas que confiam em você e te dão assim, a força para você, o fio da meada para você desenrolar, né? E aí, dali é que a gente consegue fazer bons trabalhos, porque a pessoa em casa, sem fazer nada, ela não faz nada. Agora, quando você contrata e confia naquele trabalho, então, a minha mensagem maior é assim, numa trajetória, o que importa são aquelas pessoas que a gente encontra no caminho, aquelas que ajudam a gente a ir para frente. Claro, lá atrás os pais também, né? Como eu comecei a falar. É isso. Muito lindo. Aliás, no meu próximo livro eu estou trazendo esse tema da gratidão, né? Que quem faz toma uma atitude, né? Não pensa em receber a gratidão, mas é tão gostoso, né? Você ouviu um muito obrigado, você me ajudou, né? Então, parabéns. Né? Aliás, eu esqueci de agradecer uma pessoa que é a Fabiola, que ela trabalha comigo ela foi minha estagiária e depois trabalhou na Abigraf,
depois ela foi funcionária da Web Setorial, hoje ela é sócia. Então, ela veio evoluindo junto com a empresa, uma menina de valores, sabe? Uma pessoa com um eixo ético muito grande. Então, eu acho que assim, nessa questão da gratidão, a gente tem que se alinhar a pessoas que tenham um eixo de valores parecido com o nosso, porque senão a coisa não prospera, né? Não dá cola, né? Não tem jeito, né? É, isso aí. Muito bom. Patrícia, então, olha, obrigado pela sua participação, né, por trazer um pouco da história da Web Setorial, da sua também. E como eu disse, o programa fica aberto para novas participações suas. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Hoje, então, Boa tivemos... Para nós todos, então. Hoje tivemos a honra de receber a Patrícia Marrone, ela que é sócia-diretora da Web Setorial Consultoria Econômica e o diagnóstico por dentro do mercado. Agradece a sua presença e também a sua parceria em nome do Carlos Gouveia e do Fúvio Facho, presidente executivo e do conselho da CBDL, a produção do Maurício Santini e a edição Marcelo Siqueira. Obrigado, então, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, pessoal.